boa noite! No último confronto pela 26ª rodada do Brasileirão, a Ponte Preta venceu o Flamengo 1-0 e saiu da zona de rebaixamento. Resultado deixou a Macaquinha na 15ª colocação com 31 pontinhos. Já o rubro-negro estacionou na 7ª posição com 39. Jogando em casa, a Ponte Preta venceu o Flamengo pelo placar mínimo e saiu do Z4 do Brasileirão. No começo do segundo tempo, Jean Patrick chutou de fora da área e fez o único gol da partida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para variar, como acontece no Campeonato Brasileiro, ou tem acontecido no Campeonato Brasileiro, não foi um grande jogo. Aliás, pouquíssimos foram os grandes jogos dessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas a Ponte Preta fez por merecer a vitória. Fez 1-0, perdeu um pênalti. No lance do pênalti a gente não tem a imagem, mas o Luca deu 2 paradinhas e o Diego Alves avançou pelo menos quase 2 passos. E aí pegou o pênalti e a arbitragem não teve peito de mandar voltar. Deveria ter mandado voltar. De qualquer forma, não fez falta. A Ponte Preta venceu. Dessa maneira, ela sai da zona do rebaixamento. Mas está tudo tão embolado, Chico, mas tão embolado. Você vê, 4 pontos separam o 9º colocado, que é o Atlético Paranaense, ou o 8º colocado, que é o Atlético Paranaense, da zona do rebaixamento. Quer dizer, é uma diferença muito pequena. É muita gente brigando para não cair. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. E olha aí, ó, essa bola tocou no pé do Hever. O Hever que deu uma esticada de pé, né, para ver se cortava a bola. E acabou tirando mais ainda do goleiro, o Diego, né? E realmente foi uma vitória importante da Ponte Preta, porque o Flamengo não deu um chute a gol, cara. É um negócio impressionante. Criou pouquíssimas chances, pouquíssimas. E estava praticamente completo. Tinha o Diego no meio campo, que até se machucou, foi cortado da seleção. Daqui a pouco eu te dar essa notícia, né, com mais detalhes. Enfim, foi uma noite trágica para o Flamengo. E gloriosa para a Ponte Preta. O melhor jogador em campo, adivinha quem foi? Quem foi? Emerson Sheik. Ei, Michele. A Michele entende das coisas. O que esse cara perturbou a defesa do Flamengo foi uma grandeza. Eu nunca vi, que não jogou, né? E esse Rodolfo, que era do São Paulo, meu Deus do céu, Celso, como é ruim esse cara. Se você pegar o Léo Santos, do Corinthians, que tem 17, 19 anos aí, sei lá quantos anos tem esse moleque, 18 anos, é um garoto. Joga 500 vezes mais que esse Rodolfo. E o Flamengo, que não contou com o Luan, né, também acabou sendo prejudicado por causa disso. Mas foi uma partida bastante disputada e o pênalti, concordo com você, teria que voltar, porque o Diego quase que deu um beijo na boca do Lucas antes do Lucas chutar. Quer dizer, aí não dá, né? Deu uma de Rogério Ceni. O Rogério Ceni que é o responsável por essa safadeza aí no futebol, viu? De adiantar. Que ele adiantava em todas as cobranças. Em todas. E uma ele foi adiantar com o Pato no Corinthians e o Pato bateu, ele pegou e mandaram voltar. Aí o Pato fez, ele se adiantou do mesmo jeito. Igual. Então ele que inventou essa história aqui. Que ele observava os jogos lá fora, né? E os goleiros de fora fazem isso. Então, quer dizer, mas qual é o árbitro que manda voltar? Nenhum. Bom, o triunfo de ontem tirou a Ponte do Z4, mas o time de Campinas segue na luta contra o rebaixamento. Por isso, nós queremos saber dos paulistas que estão ameaçados, qual corre mais risco de cair para a Série B? É o São Paulo ou é a Ponte Preta? Para participar, vote através do site gazetesportiva.com. Aliás, sobre este tema, aproveitando aí, lá no site gazetesportiva.com, confira a probabilidade do seu time cair para a 2ª divisão. E a probabilidade do São Paulo é de 23%, a da Ponte Preta é muito maior, por isso eu vou votar no São Paulo. Tá lá, Atlético Goianiense, tipo 70 e tantos por cento dos votos. Tem todos os times, a probabilidade de cair. O São Paulo é só 20%. Eu vou ver a Ponte, eu vou lá olhar. Pois é, mas deixa eu ver, peraí. Isso é matemático, né? Mas o futebol, a matemática e o futebol nem sempre... não andam juntos, né? Andam juntos, pois é. O futebol não é uma ciência exata, longe disso. Então, eu acho, sinceramente... Se fosse, ganhava o Flamengo ontem. Se você comparar time por time, eu acho o São Paulo melhor que a Ponte. Só que o efeito psicológico de uma possível queda sobre o São Paulo é muito maior do que sobre a Ponte Preta.
Por isso eu acho ainda que as duas equipes estão iguais. Pelos adversários que o São Paulo tem pela frente, eu ainda acho mais arriscado o São Paulo cair do que a Ponte. E não estou falando nenhuma bobagem. O São Paulo esteve na zona de rebaixamento aí por 13 rodadas. A Ponte Preta só esteve em uma rodada. Em uma rodada. Então, por isso, eu acho o São Paulo realmente com maior risco. Eu também acho o São Paulo mas correndo um risco muito grande. O São Paulino não gosta de ouvir isso, né? Claro. O São Paulino gosta. Mas que está correndo risco, tá. Essa é a grande verdade. É um ponto só acima da zona do rebaixamento. Exatamente. E tem um adversário fortíssimo pela frente que está querendo não ser candidato ao rebaixamento, que é o Atlético Mineiro. Exato. Agora com o Oswaldo Oliveira que fez a cabeça do Robinho. No último jogo o Robinho fez 2 gols, né? E agora é a vez do Fred se reabilitar, né? Até isso o São Paulo está azarado. Vai pegar o Atlético Mineiro em ascensão. Tá aqui, Ponte Preta, a chance de cair para a segunda divisão de 33% e o São Paulo, a chance de cair para a segunda divisão 23%. Tem lá uma galeria de fotos analisando no site gazetesportiva.com a probabilidade de vários times caírem para a segunda divisão. Mas aí, né, vamos imaginar que o São Paulo perca do Atlético e a Ponte empate o próximo jogo. Hoje, neste momento, pela matemática. Pois é. Bom, confira agora como ficou a classificação após 20 e quantas rodadas? 26 rodadas, que daqui eu enxergo 28, mas vamos lá. Não, 26, conta comigo, te ajuda. O Corinthians... Não que eu enxergue, mas é porque eu lembro. Você já lembra, né? O Corinthians segue na liderança com 55 pontos, o Santos é o segundo com 47, Grêmio 46 e Palmeiras 43 completam o G4. O Cruzeiro tem 41 pontos, Botafogo 40, Flamengo 39 participariam da pré-Libertadores caso a competição tivesse terminado ontem. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro conquistaram 34 pontos, o Vasco é o 10º com 33, Vitória e Chapecoense 32, Bahia, São Paulo, Ponte e Fluminense 31. E aí, na zona de rebaixamento, nós temos o Sport e Avaí com 30 pontos. Tem o Coritiba ali com 28, é isso? Isso. E o Atlético Goianiense com 25 pontos. Viu como eu estou esperta, Rodolfo? 25 pontos. Você vê que está tudo embolado, né? Tudo muito embolado, até o Atlético Goianiense que parecia com uma queda inevitável, está fazendo um belo segundo turno. Está fazendo uma bela campanha. O Vitória que surpreendeu, né? O Vitória com o Mancini, depois da vitória sobre o Corinthians. Várias vitórias moral, fora de casa, né? Ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, ganhou agora do Botafogo. Quer dizer, o Mancini é um grande treinador. Eu acho que a grande bobagem que a Chapecoense fez foi mandar ele embora. Ele está fazendo um bom trabalho lá. Mas, enfim, vamos levando. Agora, você vê que folgado mesmo está o Corinthians, né? Essa que é a grande verdade. Virou com 8 pontos. Agora já faltam 12 rodadas. E continua com os 8 pontos. Quer dizer, mesmo perdendo os jogos idiotas que perdeu. Vamos falar agora de vôlei? O Campeonato Paulista vai chegando em sua reta final. Pelo feminino, Barueri e Pinheiros começam logo mais, às 7h30, a definir quem avança para a final da competição. E no masculino, o Taubaté venceu fora de casa, o SESI, e agora encara o Corinthians na decisão do torneio. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Jogando em casa e com apoio da torcida, o SESI precisava da vitória no segundo jogo e ainda no Golden Set para continuar sonhando com o título paulista. O problema é que do outro lado estava a fortíssima equipe de Taubaté. Nem mesmo a quadra, com problema na instalação do piso, impediu a equipe do interior de fazer mais uma partida quase perfeita. O time do técnico Rubinho bem que tentou. William colocava Lipe e Lucão em boas condições na rede. Mas o Wallace e Lucarelli ditaram o ritmo do duelo com artilharia pesada. O controle emocional de Taubaté também foi importante. Neste lance, no fim do segundo set, a arbitragem mudou uma decisão para desespero dos jogadores e do técnico Rubinho. Para mim, a arbitragem errou, porque eu acho que a bola tocou na fita antes de tocar no bloqueio. Óbvio que a gente ficou irritado, óbvio que a gente ficou nervoso. Seria da mesma forma para o outro lado. E Taubaté fechou a partida em 3-1, 25-22, 27-25, 21-25 e 25-22. Acredito que o nosso jogo em Taubaté foi bem melhor. A gente jogou melhor lá. Acho que a nossa eficiência na recepção e no ataque foi bem maior.
E eles hoje, eu acredito que também tiveram méritos, eles sacaram um pouco mais forçado, erraram muito menos. No primeiro jogo eles erraram bem mais saques, então acho que isso colocou muita gente em dificuldade. Mas eu acho que foi isso, a paciência, a gente soube na hora certa aproveitar os momentos, a gente estava atrás até o fim e virou ali no pouquinho, então parabéns para a equipe, a gente está muito feliz por essa final. Agora a final do Campeonato Paulista será disputada contra o Corinthians, do líbero Serginho. Eles estão jogando desde o início do Paulista, então acho que esse entrosamento deles está um pouco mais afiado que o nosso, mas acho que vai ser um jogo difícil, não tem como pensar o contrário, se eles chegarem na final foi por mérito. E ontem rolou mais uma rodada da Copa CESP, torneio entre o pessoal da imprensa aqui do estado de São Paulo. O desafio dessa segunda-feira foi entre dois times do meu coração aqui da Gazeta. Uma equipe formada por profissionais que trabalham na TV, no departamento de esportes da TV. Contra o pessoal que trabalha onde? No site gazetesportiva.com. Minha família também. Acompanhe agora como foi esse duelo com o repórter / jogador Fernando Gavin. Hoje o uniforme de trabalho é diferente, porque viemos cobrir um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. O duelo da Fundação Casper Líbero entre a TV Gazeta e a gazetesportiva.com. Você joga a Copa CESP faz quanto tempo? Cara, eu perdi a conta já, mas acho que desde que eu entrei na fundação, começo dos anos 2000, sei lá, quando, por aí. Desde lá já teve esse clássico, TV Gazeta contra o gazetesportiva.com? Cara, eu não sou um bom historiador, eu não sou bom em números, mas eu acho que é a primeira vez. Se eu não me engano, é o primeiro clássico entre a fundação, hein? Então vai ser uma batalha de titãs aqui, né? Será que hoje vai dar a lei do ex? Você já jogou na Gazeta Esportiva? Eu também já joguei? Cara, aí depende, porque você já jogou pelos dois, eu também, então seria o que o resultado final? Não, cara? O ex vai jogar o problema pra eles, o gol do ex, aquela história do... Ah, sim, é que eu não sou de futebol, a lei do ex. Né? A lei do Nem ex. eu. A lei do ex pra fazer gol tá difícil, mas carrinho e pancada acho que vai rolar. Tá todo mundo falando que hoje vai ter marmelada, jogo amistoso, não tem isso não. Os caras estão vindo para cima da gente, faz parte do jogo, a gente torce muito para que eles se classifiquem, né, que a fundação chegue na próxima fase, tem boa chance de se classificar. Mas se depender da gente? Se depender da gente, nós vamos tentar buscar o primeiro lugar do grupo, esse é o nosso objetivo. E eles estão brigando por uma vaga, mas de repente aí classifica as duas, né, mas é histórico, é a primeira vez. A TV Gazeta está classificada, vocês precisam ganhar o jogo para não se preocupar com o adversário? Quais são as contas de vocês? Não, um empate dá, contamos com a amizade dos nossos amigos aqui, empatezinho classifica os dois, mas vamos jogar. O professor taticamente foi superior ao Garrafa? Ah, o Garrafa já está ultrapassado, né? Todo mundo já sabe que ele está ultrapassado. Já é um desses técnicos aí que está sendo aposentado por falta de escolha, mas um grande técnico hoje, armou o time muito bem, deu muito trabalho pra gente. Agora, o problema, eu acho que é o cara, ele veio aqui me entrevistar com a camisa do time de vocês. Você já sabe como é que vai sair a reportagem, né? Você já sabe como é que vai sair. Agora vocês escrevem lá o que vocês quiserem. Só pra avisar que nós ganhamos o jogo, viu? Só pra avisar. Só quero dizer o seguinte, que tudo que foi dito aqui será usado no próximo confronto. Se Deus quiser. Como motivação aqui. Você escancalhou com o treinador aqui. Ai, que legal, gente. Muito bom. Olha, marmelada da grossa. Por quê? Não foi. Marmelada da grossa. Por quê? Marmelada teria sido pega dois empate. times da mesma casa. A TV classificada. A Gazeta precisando ganhar para classificar, empatar tava bom, mas ganhar para classificar 3-1. Um gol, o goleiro, o terceiro gol aí da Gazeta foi brincadeira, cara. Que isso? Do site. Que isso? Pô, olha aí, ó, esse gol aí tudo bem, 1-0. 1-0 né? TV Gazeta. TV Gazeta, aí tava dando a lógica, né? Mas você vê que tava todo mundo na reserva, os bons estavam na reserva, né? Tava jogando só os grossos. Aí começa. Olha esse gol, esse gol, esse gol foi brincadeira. Esse goleiro é um mão de pau danado, né? Porque essa bola era para ele pegar, era encaixar lá em cima. Olha lá, ó, esse gol de falta. Esse é o Thiago Tem Tassi, a dó, rapaz, que é isso? Golaço.
Gol sem ângulo, de falta. Não, foi fora da barreira e entrou. Por fora da barreira. E esse terceiro, então, ó, esse foi de lascar. Olha aqui, ó, tudo bem. O goleiro saiu do gol, tá certo. Mas volta correndo pro gol, meu filho. Opa, ficou no meio do caminho, o que o cara bateu? Bateu cruzado, tchau, um abraço. É fim. O Theo. Isso tudo é marmelada. Não foi não. Foi marmelada, marmelada. Eu tô como comentarista falo. Foi aquele Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental na Copa de 78, que precisava empatar 0-0, então não teve jogo. Com um tocando a bola para lá, outro para cá. Lembra disso aí? Lembro. Foi um empate histórico. Teve também outra marmelada num Alemanha e Áustria em 82. Também, era outra marmeladaça. Marmelada, porque o site chutou 20... Não, o site não. Não, quem chutou 20 bolas no gol? A TV Gazeta, o Celinho estava numa noite inspiradíssima. O Celinho fechou o gol. Aliás, é um dos melhores goleiros que eu já vi jogar. Melhor nome do jogo, hein, da Copa Imprensa, o Celinho. E, aliás, eu tive a honra de jogar pelos dois times e também de ser técnico dos dois times. E aí, tá tudo na mesma casa, é tudo na mesma coisa. Divisão. Mentira. É Corinthians, Corinthians contra Corinthians, sabe? Palmeiras contra Palmeiras. É lógico, vai dar o quê? Vai dar Palmeiras. O que deu nesse jogo? TV Gazeta. Então, não, agora o pior sabe, é o fim da picada. Na próxima fase pode tabela ir mal mata-mata. feita. Aí vai ser dose. Se for mata-mata... Tabela mal feita. O que é isso? Muito bom, parabéns, Thiago Salazar. Aí eu quero ver o que você vai falar aqui. O treinador arrasou. Aí eu quero ver se você vai ser, sabe, vai ter opinião. Difícil, hein? Aí depois só não tomar cachaça os dois juntos lá, o Garrafa e o Salazar. Muito bom. Dizer, isso é brincadeira. O Garrafa não precisa de muito, né? O Garrafa não precisa. Não precisa nem pagar. Ele paga. Gente, agora é hora de falar... Paga com VR, não precisa. A gente teria assunto para falar dessa Copa e desse jogo até o final do programa, mas infelizmente não dá tempo. Agora é hora de falar do São Paulo, que vai precisar trocar o Morumbi pelo Pacaembu nas próximas... São 5 rodadas do Brasileirão, porque vão ser 5 jogos do São Paulo lá no Pacaembu, né? 13º colocado com 31 pontinhos, apenas 1 à frente do Sport, primeiro time na zona de rebaixamento. A dúvida que fica é a seguinte: será que o Morumbi vai fazer falta para a sequência da competição? O repórter Alexandre Silvestre foi ouvir a opinião da galera, veja aí. Na Feira Livre, em frente ao Pacaembu, o choro é livre. O oba-oba é livre. A provocação entre rivais que brigam por objetivos opostos no Brasileirão é livre. Vai cair. Já caiu, já. Por que não vai cair? Porque nós temos jogador bom, né? É melhor time também, né? São Paulo, né? Eles caindo tá ótimo, não importa como seja. Se tivéssemos umas 3 rodadas, só ia dar nós lá. Ia tirar o Corinthians, eu ia tirar o título do Corinthians. Vai, Corinthians! Aí, ó. Por causa de uma série de shows no Morumbi, os próximos 5 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, na condição de mandante, serão aqui no Pacaembu. Portanto, partidas diante do Atlético Paranaense, Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo no Paulo Machado de Carvalho. E o tricolor paulista só volta para casa no Cícero Pompeu de Toledo na última rodada para receber o Bahia. Eu acho ruim, porque 60 mil é só lá no Morumbi, é onde cabe. E tecnicamente pode atrapalhar ou é indiferente? É indiferente, agora o tricolor é só pra cima, só pra cima. Jogar no Pacaembu pode ser legal pro São Paulo? Mais ou menos. Por quê? Porque o São Paulo joga mais bem em casa. No Morumbi. No Morumbi. Aqui não dá pra considerar casa, não? Não, porque aqui é a casa do Corinthians. Morumba sempre cheio ou lotado. Agora o apoio maciço vai rolar no Paca. Se o time tem patinado nessa luta para se manter na primeira divisão, não podemos dizer o mesmo da torcida do São Paulo, quebrando todos os recordes de média e de presença de público no Brasileirão. O show de bola que falta em campo sobra na arquibancada. Estamos carregando o time nas costas. A despedida do Lar do Cilar foi com vitória, suada, sofrida, pela contagem mínima em cima do Sport, com gol chorado de Marcos Guilherme no primeiro tempo e milagre de Sidão nos acréscimos. O resultado obtido no Morumbi tira o São Paulo do Z4 por um pontinho apenas. Conseguimos romper a barreira da inércia. Agora esperamos que a equipe mantenha os pés no chão trabalhando e que as coisas se tornem um pouco mais
não vou dizer fácil, mas naturais. Você já rompeu a barreira da inércia? Tô precisando. Tá precisando? Tô precisando romper a barreira da inércia. Pô, por isso que o cara é um profeta. Né? Sabe umas frases? Romper a barreira da inércia. Eu também estou rompendo. Está rompendo a barreira da inércia. Então vamos romper juntos, né? Porque é bom, né? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. A pior coisa que podia acontecer para o São Paulo é o São Paulo sair do Morumbi 5 jogos. A pior coisa que podia acontecer para o São Paulo. Então você veja como essa administração que está lá, esses dirigentes do São Paulo, não têm a menor noção de planejamento e de fazer dinheiro aí com shows do YouTube. Mas eu acho que isso já estava marcado desde antes, Chico. Bom, tudo bem, estava marcado desde antes, mas o que vale? Show de YouTube, show não sei de quem, show do Raikkonen Sparta ou o São Paulo se manter na primeira divisão? O que é mais importante para o São Paulo hoje? Ganhar essa grana aí dos shows ou manter o time na primeira divisão? Ah, mas é que isso deve estar marcado desde janeiro. Mesma coisa aconteceu com Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, se fosse no Pacaembu, o Palmeiras tinha vencido. O Palmeiras tem muito mais time que o Santos. Tem toque de bola, tem categoria, é um time técnico. E acabou sendo prejudicado porque jogou num campo que não tinha condição de jogo. Não tinha condição de jogo. Devia ser transferido o jogo de lá para outro lugar. Porque os shows atrapalharam. Então, eu acho que esses clubes que têm estádio e alugam para show, tinham que repensar. Ou tem estrutura para isso ou não tem. Ou ter show quando é conveniente para o time ou não. Sabe, e não marcar previamente, deixar tudo estabelecido e, sabe, receber antes. E aposto para você que o dinheiro já está no caixa. Então, quer dizer, não dá para voltar atrás, a não ser que você devolva. Então, quer dizer, é complicado. Ou marca os shows fora da temporada. Fora da data do campeonato. Em janeiro, que não tem futebol. Janeiro. Sei lá, uma coisa assim. Mas ninguém pensa nisso, porque essa época, lá na Europa, está começando a primavera. Então, shows lá na Europa são nessa época. Então, esses grupos que vêm para cá não vão fazer show nessa época aqui. Eles querem fazer agora, que lá é inverno, né? Que lá na Europa é um baita do inverno. Então, quer dizer, que não tem condição, não dá para fazer nada lá na Europa quando neva. Então, por isso que eles vêm aqui. Então, show aqui, vamos assistir, tudo bem. Mas os clubes... É outono, tudo bem. Mas só aqui pensando também, outono. É frio, né? É frio, né? Porque aqui quando é inverno, lá é verão. É a turnê, Chico. Tipo, os caras estão planejados de rodar o mundo. Michel, os caras não jogam dinheiro pela janela. Então. De jeito nenhum. Eles vão sempre atrás do verão. Você percebe? Eles saem lá, é verão, eles vêm para cá, é verão. E eles voltam para lá no verão. É lógico, eles querem dinheiro, querem público, eles querem pegar as férias do pessoal. É por isso que fazem show aqui. Agora, só que isso atrapalha pra caramba o futebol. Está atrapalhando o Palmeiras e está atrapalhando o São Paulo. Quer dizer, aí eu concordo com o Celso. Para não ter isso aí, o que precisa? Adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu. Já vai ajudar um pouco. Bom, e outra coisa, o São Paulo não pode reclamar da torcida, não. Tudo bem, os ingressos são mais baratos, tudo. O São Paulo tem a segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro, só perde para o Corinthians. Mas nos campeonatos... Mas no ano... É a maior média. É a maior média de público. Então a torcida tem comparecido em bom número no Morumbi. Quero saber de arrecadação. 33 mil. Quem que arrecada mais? Não, o Corinthians arrecada mais. Por quê? Porque o São Paulo faz isso. É que nem a Ponte Preta. A Ponte mesmo Preta assim ontem, tem público interessante. A Ponte Preta e colocou isso o São mais Paulo de também 10 vai sentir mil. falta no Pacaembu. A Ponte Preta colocou mais de 10 mil pessoas ontem lá no Moisés do Carelli. Foi legal? Foi. Tinha 12 mil pessoas, uma coisa assim. Bacana, mas o ingresso era 5 e 10 reais, cara. Tem maço de cigarro que não custa 5 reais, cara. Um maço de cigarro, mais ou menos, hoje custa 8 reais, não é isso? Eu não fumo, mas... Sei lá, nem importa, ninguém vai fumar aqui. Não, eu estou dizendo para você, é um maço de cigarro. E o quilo da batata? 5, 10 reais. É o quilo da batata que você comprou lá. Deus me livre. O cara vendeu para você. Então, quer dizer, é o fim da picada, cara. A batata da Michelle é mais cara. R$1 por batata. Gente, R$1 por batata. Brincadeira, tá louco, pessoal. cara. Brincadeira. E os caras fizeram 5 e 10. Quem não vai? Até eu vou. Bom, depois de acertar a rescisão do contrato com o São Paulo na semana passada, o atacante Cícero já tem time novo, vai jogar no Grêmio. A diretoria do Tricolor Gaúcho confirmou nesta terça a contratação do jogador apenas até o final desta temporada, podendo ser ampliado aí o contrato dele até o final de 2018. O Cícero será apresentado amanhã no Brasileirão. Ele não pode mais jogar, mas vai ser inscrito para disputar a Libertadores. Vale lembrar que o Grêmio decide com o Barcelona de Guayaquil uma vaga para a final da competição.
O primeiro jogo acontece no dia 25 no Equador e a partida de volta dia 1º de novembro em Porto Alegre. E aí, é um bom reforço? É bom reforço. Sabe o que faz com a bola, tem visão de jogo, chuta bem. Foi uma boa contratação. Não é fantástica, mas é uma boa contratação do Grêmio. Vai ficar mais forte para a Libertadores. E vai ser colega do Christian, que era do Corinthians, está lá recebendo metade do salário pago pelo Grêmio, metade do salário pago pelo Corinthians. Então, quer dizer, são dois caras experientes. O Grêmio fez certo, porque se vai disputar a Libertadores, essa garotada que tem lá do Grêmio, não sei se segura a onda ou não. Mas tem um menino lá que é tido a grande revelação do campeonato, camisa 5 lá, Arthur. Arthur. É o grande camisa 5, tudo bem. Mas vai colocar ele lá para jogar em Barranquilla. Como foi o Santos, como foi o Palmeiras e quebraram a cara. O Arthur não é 5 não, viu, Chico? Não lembro agora o nome. Não, é 5, é o camisa 5. Ele fica rodando lá que nem peru tonto. Entendeu? E acho que o cara é bom. Você prefere o Cícero ou esse cara para disputar uma Libertadores? Eu prefiro o Cícero, que tem experiência. E vivendo um drama pessoal, diagnosticado com um tumor no rim direito, o atacante Roger ganhou boas notícias nas últimas horas. Graças a Deus, a primeira informação é de que o tumor foi descoberto numa fase inicial. Isso aumenta as chances de sucesso no tratamento dele. A outra boa nova para o botafoguense é de que o cisto renal, com cerca de 3 centímetros, fica na extremidade do órgão, o que vai facilitar aí a cirurgia para extração, mesmo que para isso seja necessário tirar um pedaço aí do órgão dele e não o rim em sua totalidade. E o rim se reconstrói, não é isso? Não, é o fígado. É o fígado. Bom, é possível uma pessoa normal viver apenas com um dos rins, mas para um atleta profissional isso seria quase impossível. Então, por isso, há muita esperança na recuperação de Roger e de que ele não precise se aposentar precocemente ainda aos 32 anos de idade. É que alguns médicos eles são um pouquinho mais radicais quando descobrem um tumor no rim. Eu falo isso por uma experiência em família. É porque quando você faz o corte, existe a possibilidade de você espalhar, né? Com sangue contaminado, você contaminar outras partes do corpo. Então, muitas vezes, os médicos preferem tirar o rim inteiro justamente para não ter nenhum corte e você evitar. E a pessoa vive muito bem com um rim só, numa boa, com tranquilidade, sem maiores consequências. Mas o atleta, até mesmo do tratamento pesado de quimioterapia e tudo mais. É uma postura radical, mas que evita maiores problemas, né? Maiores consequências. E o raio laser não funciona aí? Bisturi laser? Não sei, Chico, a técnica usada, coisa, mas né? aí no caso, como está na ponta... O laser queima e ao mesmo tempo cicatriza, né? Mas aí tem que ser a extração mesmo. Então, se existe essa possibilidade de extração, sorte para ele que realmente isso é um drama para um jogador de 32 anos. Nossa. E ainda bem que as notícias são das melhores. Força, Roger. Torcendo para o Roger. Beijão para você, Roger. E acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tem o nosso Twitter, twitter.com/Gazeta Esportiva, a nossa página no Facebook, que é uma gracinha. Tem os nossos vídeos ao vivo. E você também tem o nosso Instagram, que tá bombando, tá demais. É o mais legal de todos os Instagrams esportivos aí, Gazeta Esportiva. E o endereço, nossa TV Gazeta aqui é tvgazeta.com.br. Você pode assistir nosso programa ao vivo também. Quero mandar um beijinho? O aniversariante do dia é ele, Vicente Lomônaco, o nosso Montanha. O editor aqui do nosso programa Montanha. Filho Montanha. Seu filho Montanha. Corintiano, foi para o Japão, deu a maior sorte pro Coringão. Montanha, ele tem um blog lá no site gazetesportiva.com, Montanha de Quase Cartas. apanhei por causa dele. Porque ele entende tudo de pôquer. Por que você quase apanhou? Não, na verdade é bem por causa dele. Agora desabafa, vai, divide. Estava uma vez no estádio do Pacaembu, Montanha, você sabe o apelido dele que Montanha. O cara é gigante. Ele é assim, Pois é. Aí eu vi o cara de costas, mesmo perfil do Montanha, cabelo do Montanha, magrinho, pescoço do Montanha. Sarado. Não tive a menor dúvida. Cheguei por trás e fiz assim na orelha do cara. Plim! Aí o cara vira em frente a Gaviões da Fiel do estádio do Pacaembu e eu... Me desculpa, eu achei que você era o Montanha, meu amigo. Eu falei, não, tudo bem, eu te vejo todo dia, você vai deixar passar. Caraca, tá vendo? Depois falam que a torcida do Corinthians é ignorante, tá vendo? Olha, mas foi bem dado, assim. Plim! Ai, quando o cara virou... Mas você merecia, hein? Não era o Montanha. O que você estava fazendo lá, Celso? Trabalhando.
Bom, líder do Brasileirão, o Corinthians teve folga nessa segunda e terça, mas o clube teve motivos para comemorar também fora de campo. Segundo um estudo publicado pela revista Forbes, o Timão tem a marca mais valiosa nas Américas num levantamento envolvendo times de futebol. De acordo com a publicação, o Corinthians tem valor de mercado de mais de 500 milhões de reais, o equivalente a cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, muito acima do segundo colocado, o Grêmio, que tem um valor aí de quase 300 milhões de dólares, algo próximo a 1 bilhão de reais. Para justificar o ranking, a Forbes destaca o valor do patrocínio da Nike ao time paulista, que é cerca de 145 milhões de dólares, divididos até 2022. E também o alto engajamento da torcida nas redes sociais, com quase 20 milhões de seguidores. Time mais popular do Brasil, o Flamengo aparece apenas na 17ª posição do ranking. Por isso você entende por que o Corinthians ganhou tantos títulos nos últimos anos e o Flamengo não. Né? O Flamengo tem o mesmo potencial do Corinthians, se não até maior. Só que o Flamengo foi tão mal administrado nos últimos anos, mas tão mal administrado, que aparece aí nessa pífia 17ª colocação. O Flamengo era para ser talvez até o clube, por ser oficialmente, né, Chico, o clube de maior torcida, a maior potência também do futebol brasileiro. E aí o Corinthians conseguiu isso independentemente do... Hoje o Corinthians passou o Flamengo. Isso. Mas passou o Flamengo de longe. Mas, enfim. Porque o torcedor do Corinthians é fiel ao Corinthians. Só torce pro Corinthians. E não tem outro. Flamengo e o Corinthians, mais um, né? Isso tem muito eu acho que isso tem a ver, eu acho que isso tem a ver com 3 questões. Quando o Corinthians caiu para a 2ª divisão, ele soube se reerguer. A gestão do Andrés foi importante nesse sentido, principalmente por trabalhar o marketing e ter levado o Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Com isso, a marca Corinthians valorizou muito, o Corinthians cresceu muito e hoje está aí, é o clube melhor avaliado pela Forbes. Isso, então, foi graças ao Chico Lang, viu? Mas depois quando duvidarem do Corinthians líder do campeonato, por favor, observem esses números. Agora, por que não vende o name right? Não vende o name right porque o estádio está na denúncia da Lava Jato. Como os outros estádios também estão, né, que foram construídos para a Copa do Mundo. A grande maioria deles, né? Então, quer dizer, por isso que não consegue vender na Mirate. É um pecado isso, claro. Mas, enfim, paciência. Bom, vamos falar agora do Palmeiras, o time do nosso Rodolfo II, que retornou aos treinos nesta terça. As informações do Verdão com ele, o nosso treinador Osmar Garrafa. É isso, Michele. Aconteceu nessa terça-feira à tarde a reapresentação dos jogadores do Palmeiras depois da derrota no Clássico para o Santos no último final de semana. Foram 2 dias de folga e hoje, na reapresentação, o time do Palmeiras dedicou todo o seu trabalho à parte física. A atividade foi aberta aos jornalistas, mas nenhum atleta concedeu entrevista coletiva. Com a derrota para o Santos no final de semana, o Palmeiras fica agora a 12 pontos do líder Corinthians. O sonho do título ainda não está abandonado, mas por aqui todos sabem que a missão é muito complicada. Além de vencer seus compromissos, o Palmeiras fica na torcida para tropeços de Corinthians e Santos. O Palmeiras terá 10 dias para trabalhar até a próxima partida, que vai acontecer no próximo dia 12 contra o Bahia no estádio do Pacaembu. O Allianz Parque estará cedido nessa data para um show e por isso o jogo já está confirmado para o estádio municipal. Os jogadores hoje realizaram apenas uma atividade física. No último final de semana, depois da entrevista coletiva do técnico Cuca, Michele, muito se comentou que o treinador poderia repensar a sua permanência no clube. Ele tem contrato até 2018, mas ontem Cuca fez questão de afirmar que no que depender dele, ele permanece no Palmeiras até o final do seu contrato. Finalizando, para a partida contra o Bahia no próximo dia 12, serão 10 dias de treinamento intensivo e claro que o técnico Cuca é muito cedo ainda para que ele possa definir a equipe, mas o que se sabe é que ele já tem 2 novidades. O Edu Draceni e o Egídio, que cumpriram suspensão automática, estão à disposição, retornam à equipe e por outro lado, Mike e Luan receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos para esse compromisso. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Ô Celso, eu gostei de ver o Mina treinando. O Mina está treinando bem, está fazendo o mesmo exercício físico dos outros. Quer dizer, e ele faz falta. E ele faz falta para o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, tomou um gol de cabeça do Ricardo Oliveira. Se o Mina tivesse ali, teria tomado? Eu acho que não. E olha, ele está aí, ó, treinando pesado, treinando na areia, né? Treinar na areia é ruim. Você tem que forçar a musculatura bastante, né? E ele está forçando, está voltando. Aos poucos o Palmeiras vai se acertando. Infelizmente não deu certo.
E o Zé Roberto Guimarães esteve aqui domingo no Mesa Redonda e eu perguntei para ele, Zé, por que não deu certo, não estão dando certo os investimentos feitos no futebol hoje? E no seu tempo dava, da Ricks Music, né? Que quando ele esteve lá no Corinthians, ele falou assim, olha, eu não posso falar da minha parte, mas deixou claro que é por causa desse negócio de empresário. Olha o Mina ali, ó. Olha o Mina passando. Aí é o William Bigode, passou ali atrás do Mina. E muito legal, a Tietê, tá lá o pessoal treinando, o Keno, e aí, ó. Nossa, isso deve fazer um bem, não? Olha o Mina lá, olha o grande Mina, encostado no paredão, olha lá. Dança, Mina. Dança, Mina. Olha o Mina. Cai. Ó, todo o charme dele, ó. Aí, ó. Desengonçado, né? Parece aquele Zé Urubu, né? Aquele Zé Urubu do desenho. Olha, a polêmica envolvendo Neymar e Cavani parece ter chegado a um fim. Hoje foi a vez do Uruguai falar pela primeira vez publicamente sobre o assunto. O entreveiro começou no dia 17 de setembro, na vitória do PSG contra o Lyon, por 2-0. As imagens daquela partida mostraram o Neymar e o Cavani discutindo para ver quem cobraria um pênalti naquele duelo. Pouco mais de 2 semanas depois do conflito, Cavani botou panos quentes e declarou que houve repercussão exagerada do caso, que a discussão faz parte do futebol, que tudo tem solução e que está tudo tranquilo agora. Agora, ele falou. Para mais informações é só você acessar o gazetesportiva.com. E aí, Chico, você acredita, né, que está tudo bem, que eles fizeram as pazes, são amigões? Eu acho que eles entraram num acordo, né? Porque cada gol que ele fizesse pênalti, ele ganhava €1 milhão, né? Não, aqui, o artilheiro do time vai ganhar €1 milhão no final do ano. No final do ano. Então, o medo dele é que o Neymar seja o artilheiro e ele não, né? E aí esse 1 milhão vai para quem? Pro Neymar. Pro Neymar. Não, isso é no contrato do Cavani. No contrato do Cavani, então Mas a coisa ficou na base pô, peraí, você vê aqui vai tirar o meu? Não foi nem ciúmes, acho que foi, precisava dar uma forçada de barra para pro Sheik lá sentar e refazer o contrato. Bom, o assunto agora, eliminatórias sul-americanas. Vai ter rodada completa na próxima quinta-feira. Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, Paraguai e Equador brigam por 3 vagas que garantem a participação na Copa do Mundo da Rússia, além de uma outra na repescagem. Bolívia e Venezuela já estão eliminados. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia vão chegando ao fim. E 7 seleções estão brigando pelas 3 vagas diretas que ainda restam e também pela repescagem contra a Nova Zelândia. O Brasil é o único já classificado. A Argentina, atual 5ª colocada com 24 pontos ganhos, está trabalhando duro visando o confronto direto nesta quinta-feira contra o Peru. 4º na tabela com os mesmos 24 pontos. O time comandado por Jorge Sampaoli precisa do resultado, já que encerra as eliminatórias fora de casa contra o Equador, que ainda segue sonhando com a classificação. Para vencer os peruanos na Bombonera, o técnico argentino acena com algumas surpresas na escalação, como Mercado no lugar de Mascherano na zaga, Enzo Pérez e Bilha no meio, nas vagas de Guido Pizarro e Lautaro Acosta, e Emiliano Rigoni no posto de Paulo Dybala no ataque. Por enquanto, são apenas experiências. O time titular deverá ser definido na véspera do confronto. Já o Equador, 8º colocado com 20 pontos, fará um jogo decisivo na quinta-feira contra o Chile em Santiago. Se quiser chegar à última rodada ainda com chance de classificação, precisará conquistar a primeira vitória da história na capital chilena pelas eliminatórias. Para isso, o técnico interino Jorge Celico promoveu uma verdadeira renovação na seleção equatoriana, com 11 novatos em jogos oficiais, como o goleiro Hamilton Piedra. Entre os veteranos, um dos destaques é o zagueiro Christian Ramírez, que atua no futebol russo. Eles têm a pressão de ganhar e nós também. Então, dentro do campo, tudo pode acontecer. Penso que em qualquer oportunidade, tanto para nós como para eles, nós precisamos levar vantagem e aproveitar. Sempre vejo o Chile e é uma excelente seleção. Hoje talvez não está passando por um bom momento. Assim é o futebol. Sabemos o que está em jogo para as duas seleções. Precisamos encarar o jogo com muita responsabilidade e saber que precisamos somar pontos de qualquer maneira. E na seleção brasileira, o técnico Tite segue acertando os detalhes da equipe que na quinta-feira encara a Bolívia fora de casa. O destaque negativo dessa terça ficou por conta do meio-campista Diego. Ele foi cortado da equipe devido a um problema muscular na coxa esquerda.
Ainda incompleta, a seleção brasileira fez nesta segunda-feira o primeiro treino na Granja Comari, visando os últimos 2 confrontos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. 7 jogadores chegaram entre a noite de ontem e a manhã de hoje. No primeiro dia de atividades, destaque para os 2 novatos do grupo. O meia Arthur, do Grêmio, e o lateral Jorge, do Mônaco, que já tinha sido convocado para um amistoso contra a Colômbia, mas que agora ganha a primeira oportunidade em uma partida oficial. É um momento incrível na minha vida. Hoje está sendo convocado para um jogo oficial. Hoje, na conversa que eu tive com ele, foi curto e rápido. Momentos que é bom estar conversando com ele e ver que ele pode me passar, porque, como ele disse hoje, que eu tenho um futuro muito bom e que, para mim continuar tendo essa capacidade de entender bem a função de um lateral, e cada dia eu venho evoluindo. Do Flamengo pelo Mônaco, evolui muito sobre marcação, linha de 4. A gente trabalha muito a linha de 4 lá. Com o Tite, sempre a gente, do lado de um grande treinador, a gente só tem a acrescentar, né? Porque ele vem no seu ouvido, fala uma coisa importante, te passa confiança, que a gente sabe que é principal isso no futebol. Então, só tenho a crescer ao lado dele. Eu vou escutar muito bem o que ele vem falar para mim, porque um cara de alto nível como ele, a gente só tem que aprender. E na Copa não está nada decidido, né? A gente sabe que tem vários jogadores de alto nível. Mas se surgir uma brechinha ali, eu espero estar na convocação. O Brasil encerra a participação nas eliminatórias na próxima terça-feira contra o Chile no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Antes disso, nesta quinta-feira, vai encarar a Bolívia em La Paz. A altitude, como sempre, será um dos principais obstáculos a ser superado nesse confronto. Já joguei na altitude, um pouquinho a bola anda um pouquinho mais rápido, você tem que pegar um tempo dela, tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque ela é muito rápida. E sobre isso eu estava até brincando com meu pai, que ele me perguntou sobre isso. Mas altitude, primeiro jogo, talvez você tenha a oportunidade de jogar, vai ser na altitude. E eu falei, pai, joga até debaixo d'água se for preciso, pai. Isso aí, né? Vontade de defender a seleção brasileira, né? Aproveitar a chance. Seria polo aquático, né? Pode acontecer também, pode né? acontecer Vimos também. Isso no sábado, Palmeiras e Santos, né? Se esbaldando na água. Não pode, não. Estádio moderno como aquele está cheio de água. E por mais que tenha chovido muito em São Paulo naquela noite. Agora me diga uma coisa, você aprova essas chamadas de Jorge? Sim, claro, o Tite tem mais a que testar. O Arthur. O Tite tem mais a que testar, já está classificado mesmo, tem que fazer algumas observações, algumas experiências. Se não até agora para a Copa do Mundo da Rússia, para a Copa do Mundo de 2022, mas enfim, ele tem que saber com o que ele pode contar. Quantos jogadores nós não vimos que foram cortados em cima da hora? Lembra do Emerson em 2002? Você estava lá? Estava lá. Ricardinho chamado às pressas, sem nunca ter feito parte mesmo do grupo da seleção, quer dizer, então, ele precisa saber com o que ele pode contar. De repente o jogador não é chamado na lista principal, mas é chamado depois por problemas e 82 de contusão. do Careca, né? Sempre acontece isso, né? Em 90 o Romário. Em 98 o Romário foi cortado de novo, quer dizer, né? Bom, só rapidinho, o pai do centroavante Carlinhos do Corinthians está processando o Corinthians porque o pai do Carlinhos e os requerentes alegam que o Corinthians tinha acertado a compra do Carlinhos por R$500 mil e só pagou R$200 mil. Então, estão aí requerendo os R$300 mil restantes, que corrigidos dá R$336 mil. O Carlinhos está defendendo o Corinthians lá no campeonato sub-20 da Espanha. É verdade, né? Olha aí, ó, tá vendo? Dá para entender, né? Porque e assim, é um jogador que poderia ser utilizado. Acho até que tem mais potencial técnico do que o próprio Casim. Você vê, tudo tem confusão no meio. Vamos para o resultado da nossa enquete? Está lá no site gazetesportiva.com, tá? Essa notícia do Carlinhos, bombástica. Dos times paulistas que estão ameaçados, qual corre mais risco de cair para a Série B? Põe, Rodolfo, segundo na tela. É São Paulo ou é Ponte? Ponte Preta, 82% dos votos. Aí, ó, São Paulo só 17%. O pessoal confia na matemática. O pessoal está confiante. Ponte Preta tem 33% de chances de cair e o São Paulo, segundo as estatísticas que a gente fez lá no site gazetesportiva.com, tem 23% de chances de cair. Aí você pode conferir os demais times, a galeria está no ar. Tá certo, Celso Cardoso? Muito obrigada. Quase apoiando Montanha, que não era Montanha. Não, que não era Montanha, mas faz tempo.
Obrigada aí, gente, pela audiência, pelo carinho. A gente volta a se encontrar amanhã, 6 da tarde, aqui no Gazeta Esportiva. Chico Lang estará de volta conosco sexta-feira. E o Celcinho Cardoso no Jornal da Gazeta. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta, amanhã no Gazeta Esportiva, depois no Jornal da Gazeta, enfim. E depois no curso, e depois na casa dele, você pode ir lá comer uma pizza à vontade. Depois no show, em qualquer lugar. Então tá Tamo bom. junto. Um beijo. Tchau. Love you. Tchau. Tchau. Até amanhã.